Vamos lá, só um minutinho. Estou terminando aqui de mandar lá no Instagram também o link. A gente já começa aqui a aula de hoje sobre gestão. Gestão, vamos lá. Começando aqui então, o que que eu trouxe para você aqui hoje para essa aula um pouquinho diferente, né? Preparei alguns materiais diferentes, a gente vai falar sobre gestão por aqui hoje, tá bom? E vamos começar aqui.
sobre quais são alguns pilares da gestão, né? Então eu quero trazer não apenas gestão como gestão profissional, gestão de carreira, gestão no seu dia de trabalho. Eu quero falar com você hoje sobre algo mais amplo, tá? Então eu vou trazer aqui 4 conteúdos sobre gestão que eu entendo que são bastante importantes para que a gente possa desenvolver e continuar o nosso crescimento profissional, o nosso desenvolvimento como profissional e também como pessoas. Claro, para mim eu tenho um conceito de não existe isso, né, de uma vida pessoal, uma vida profissional. Você é uma pessoa na sua vida e você é essa mesma pessoa nos ambientes que você anda, certo? Então você tem as suas obrigações dentro de casa, você tem as suas obrigações no trabalho também, na sua vida social, na comunidade que você esteja inserido, e é difícil você manter comportamentos muito diferentes nesses ambientes. Então eu gosto desse conceito de apenas uma vida. Tá? Então você tem uma vida, você é uma pessoa, então vamos falar sobre isso englobando todo o aspecto do nosso desenvolvimento humano, pessoal e profissional. Legal? Bora lá então. Vamos falar hoje aqui então sobre gestão. Qual que é a primeira parte da gestão que eu gostaria de trazer para você? É a gestão de conhecimento. Por que é importante a gente falar sobre isso? Como é que você faz a gestão do conhecimento? Eu vou trazer também aqui alguns exemplos, não apenas na parte profissional, tá? Mas também na sua parte pessoal. Como é que você organiza tudo que você aprendeu? Como é que você faz, né, para consultar livros, sites, assistir tudo que você já assistiu de conteúdo e que você possa utilizar isso na sua vida para que você tenha um melhor desempenho, uma retenção melhor de conhecimento, enfim, tudo isso que você precisa colocar na prática, o que você aprendeu. Como é que você pode fazer essa gestão? Né? Então, gestão, para todo mundo aqui ter o mesmo nível de. A base, né? A base do mesmo entendimento, é você trabalhar com os recursos disponíveis da melhor maneira possível, tá? Da melhor maneira que você tenha. Trabalhar com o que você tem, o melhor que você tem, e fazer o melhor com o que você tem em mãos. Como é que a gente pode falar então da gestão no âmbito pessoal? Né? Como é que você organiza o que você estudou, artigos, blogs, vídeos, sites, livros, tudo isso que você tem de conhecimento? Né? Então vamos explicar um pouquinho como é que você pode fazer isso. Vamos entrar na parte da gestão de conhecimento quando a gente fala sobre livros. Eu aprendi em um curso, né, recentemente e como a gente pode absorver melhor esse tipo de conteúdo, como a gente pode aprender melhor a absorver mais as leituras e ter mais anotações simples, né? Como é que eu faço? Eu aprendi nesse treinamento. Quando você está lendo, né, tem em mãos caneta, papel, né, tem ali marca-textos também, você pode utilizar laranja, amarelo, tem canetas vermelhas e pretas ou azuis, depende do que você queira, e vá fazendo anotações do que você está aprendendo, grife as partes importantes, e aí você usa aquela primeira parte do livro, né? Quando você abre tem a capa, tem a contracapa. Normalmente deve ter ali algumas páginas maior, com mais espaço para que você possa fazer o quê? Anotações. Tá? Então utiliza todo o espaço que você tem disponível no livro para você escrever nessa parte inicial o que você tem de conteúdo mais importante ali. Então, se você, por exemplo, está lendo um livro de 200 páginas, você vai lendo ele ativamente, grifando, destacando as partes importantes, página 90, vai lá na sua contracapa, na sua primeira folha, escreve lá, página 90 e o principal aprendizado que você tirou disso. Você vai fazendo isso durante a leitura de todo o seu livro, você vai ver o quão mais fácil vai ser a releitura disso. Por que eu falo aqui sobre releitura? Eu tive já uma época da minha vida, tá? De que eu gostaria de ler muitos e muitos livros num ano. Se eu não me engano, cheguei a colocar uma meta de leitura de 12 livros no ano. Legal, e eu consegui abater essas metas, né, de 12 a 10 livros por ano. O ponto é o seguinte, o que eu absorvi disso? Do que me serviu? Né, eu li 12 livros, né, empilhei um monte de conhecimento na minha cabeça, e o que isso serviu? Se eu esquecia isso. Né? Normalmente a gente esquece as coisas que a gente tem de leitura. Então, isso pouco me ajudava, né? Não me adiantava nada, é uma métrica de ego. Né? Ah, eu li 12 livros no ano, eu li um livro por mês, ah, que legal, que bacana. Tá, e aí, o que você fez com isso? Né? O que o Rafael fez com isso? Muito pouco. Então, uma dica que eu dou, além de você anotar,
essas partes mais importantes na contracapa, com o número da página, com o principal aprendizado, releia os livros. E quando você faz esse trabalho, né, desse trabalho de capa, de você organizar as informações ali, fazer essa primeira gestão do seu conhecimento dentro dos livros, você fica mais fácil de uma releitura. E quanto mais você relê, mais você absorve, mais você aprende. Tá? Então é melhor você ter uma quantidade menor de livros, tá? Não estou aqui sugerindo ou recomendando que você leia apenas um livro num ano, tá? Mas leia o suficiente para que você absorva, possa aprender com aquilo e principalmente coloque em prática. Quando você coloca em prática, fica muito mais fácil o aprendizado reter na sua memória. Então, lê, anota, coloque em prática e depois releia o livro algumas vezes durante o ano. Não precisa ler o livro inteiro, você pode apenas ler as partes que você já tinha destacado ali no trabalho de capa que você fez. Tá? Essa é a minha primeira dica que eu dou para você. Quando a gente fala um pouquinho também sobre aprendizados com vídeos, né? A gente tem hoje o YouTube, é uma ferramenta espetacular, até mesmo o próprio Instagram tem muito conteúdo legal dentro da plataforma. Como é que você fica apenas assistindo vídeos que você esteja disposto ali, disposta a aprender, né? Não apenas você ficar vendo vídeos de entretenimento. Estou falando quando você está buscando algum conhecimento, alguma técnica, alguma coisa importante, acredite, no YouTube tem muita coisa mesmo, né? Uma ferramenta fantástica. Você precisa organizar isso de alguma maneira. Você precisa ter a gestão desses conteúdos de alguma forma. Você pode fazer o seguinte: cada vez que você assistir um vídeo, né, copie o link dele, né, no seu próprio celular ou no seu computador, independente de onde você esteja assistindo, para você saber que vídeo que você está assistindo e escreva os principais insights, escreva os principais aprendizados que você está tendo com aquele vídeo, com aquele aprendizado que você está tirando ali. Né? Então nós temos hoje milhares e milhares de vídeos sobre qualquer assunto e é legal que você tenha isso anotado para você fazer essa gestão do conhecimento para você. Você também pode criar playlists no YouTube, né, no próprio YouTube, para que você crie ali os seus favoritos e saiba procurar com mais facilidade quando você tiver que buscar algum conteúdo específico. No Instagram também é possível de você fazer isso. Você consegue salvar os vídeos, salvar os Reels e colocar ali dentro de categorias para que facilite também você agrupar as coisas por assuntos. Tá? Então, quando você faz isso, você consegue fazer essa gestão de conhecimento melhor, para que os acessos fiquem mais fáceis para que você busque a informação quando você precisa. Dando um exemplo comigo, por exemplo, quando eu venho produzir conteúdo aqui para as minhas redes sociais, o YouTube é uma grande fonte de inspiração. E o que eu faço? Aí é um pouquinho, né, mais detalhado, porque eu tenho pessoas que me ajudam, né, na produção dos meus conteúdos. Eu tenho uma planilha compartilhada com elas no Google Drive. Eu coloco ali o tema do vídeo, né, classifico em alguma categoria que ele faça sentido, coloco o link do vídeo e o principal conteúdo que dá para derivar daquele vídeo. Né? Então é assim que eu faço esse controle também de tudo que eu produzo aqui no meu canal. Tanto aqui do YouTube, que temos alguns vídeos, quanto também no Instagram. Todos esses conteúdos que vocês veem, uma boa parte deles, eles vêm de pesquisas e estudos que eu acho, né, no YouTube. Ainda falando um pouco da parte pessoal, né? Então a gente falou sobre leituras de livros, sites, artigos, blogs, a gente falou sobre vídeos, agora vamos com cursos. Cursos, tá? Eu gosto muito de escrever, né? Sou um grande fã de não ficar com as coisas apenas na memória ou aprendizado visual, eu vejo as coisas e está tudo bem, né? Eu preciso escrever, né? Isso se chama o movimento sinestésico, né? Tanto que você pode ver que eu falo bastante com as mãos também, né? É, é muito legal escrever num livro físico, né, num papel ali, pegar uma caneta e escrever coisas de um livro, de um vídeo, de alguma coisa que você esteja estudando. Só que isso funciona. Conheço pessoas, já treinei pessoas que só funcionavam com uma agenda física, mas hoje se você conseguir, né, se adaptar com o mundo digital, usar um iPad, usar um tablet, usar anotações no próprio celular, para que você faça anotações do seu curso, né, dos seus treinamentos que você faça, e você pode levar em todo lugar. Né? Tá aqui o meu iPad, eu estou usando ele aqui como uma pequena colinha para todo esse conteúdo que eu estou aqui fazendo para vocês. Então eu uso um aplicativo chamado Notability, tá? Notability. Ele é pago, tá? Ele não é muito caro, é algo, não é uma assinatura anual que não posso estar falando alguma bobagem aqui, tá? Mas não é algo em torno de 7 a 10 reais por mês.
Tá? Então é um custo bastante interessante. E com esses cadernos online, que você tem o próprio Notability, você tem o OneNote também, você tem o próprio Notas do seu celular, você consegue organizar, né, por temas, por assuntos, as suas anotações, você consegue criar capítulos, criar livros, criar cadernos e você está com ele em todo lugar. Então está aqui, né, o meu aplicativo que eu utilizo, e aí ele sincroniza com o meu celular, ele sincroniza também com o meu computador, então ele fica acessível para mim em todos os lugares. Tá? Então fica uma dica para você estudar melhor essa parte de gestão de conhecimento na parte pessoal. Tá bom? Agora vamos partir para um outro pilar de gestão de conhecimento na sua parte profissional. Então você, enquanto funcionária, você enquanto funcionário de uma empresa, independente do tamanho dela, se for pequena, média, grande ou gigantesca, é importante que você documente o seu conhecimento. Mas por que, Rafa, eu deveria documentar as minhas atividades? A minha liderança não deveria saber disso? Deveria, né? E normalmente é sabido, né? A gente sabe que os funcionários fazem, a gente sabe que existe de atividades durante a área, na área e durante o dia a dia. Vai facilitar para você, sendo muito honesto, tá? Então, quando você começa a documentar as coisas que você está fazendo, fica muito mais fácil para que você tenha organizado na sua cabeça como as coisas estão acontecendo. O que que você faz efetivamente? Qual que são as etapas das coisas que você faz? Como as coisas são feitas? Cria checklists, sabe? Eu vou até projetar aqui no YouTube a minha outra telinha aqui do meu iPad. Só um minutinho. Prontinho, já está indo. Já vou colocar aqui na projeção para você também ver. Beleza. Volta aqui. Legal. Então aqui tá na tela, né? Tá aqui todo o passo a passo da nossa aula de hoje. Então quando você faz aqui a sua documentação de atividades, você sabe como as coisas são feitas e cria esse checklist, né? Checklist é uma lista, né, que você vai escrevendo o que você faz, né? Então atividade ABC, 2, 3, XYZ. Então você cria um passo a passo para ela, né? Você sabe exatamente como funciona uma rotina de trabalho seu. Por que isso é importante? Quando você escreve para o que você faz, você consegue saber como as coisas são feitas hoje. E você saber como a coisa que você faz hoje, ter essa clareza. Ah, Rafael, mas eu sei como é que faz. Eu sou atendente de recepção, eu sei como é que faz as minhas rotinas, tal. Tudo bem, coloca isso no papel. Ah, eu trabalho com estoque, eu sei mexer nisso, eu sei que eu tenho que contar as caixas, tenho que fazer a entrada no sistema. Coloca isso. Ah, eu sou um analista, eu sou um comprador, eu sou um vendedor, eu sou um empresário. Tudo bem, coloca as coisas para que você tenha clareza. Quando você tem essa clareza de você saber como a coisa é feita hoje, é o primeiro passo para a sua melhoria contínua. É muito difícil você querer otimizar algum processo, ganhar produtividade, saber como as coisas funcionam, saber como você pode melhorar, se você não sabe como você está hoje. Então, por mais básico que possa parecer, e é esse exercício, aqui é um negócio que eu quero falar com você, tá bom? Não existe grandes milagres, tá? Quando você está falando em termos de gestão, de produtividade, é fazer o básico bem feito, é fazer as coisas bem feitas. Então, quando você começa a fazer o básico bem feito, tá? Você está num caminho muito bom. E o que é o básico do básico? É você ter documentado, ter descrito de alguma maneira as atividades que você faz. Quando você tem isso escrito, você começa a entender o que você faz passo a passo e você sabe como você pode melhorar. Você pode medir, inclusive, quanto tempo você demora para fazer determinada atividade. Ah, Rafael, você está falando para eu virar um robô? Não, não estou falando isso. Eu estou falando para que você tenha clareza do que você faz hoje. Quanto tempo demora para você fazer atividade tal? Quanto tempo demora para você fazer relatório tal, apresentação tal? Qual que é o processo mental que você faz quando você precisa criar alguma coisa, caso você trabalhe numa área de criação? Então, quanto mais vocês têm noção disso, a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso, sobre essas medições aqui para frente, tá? É o primeiro passo para que você possa melhorar, tá? Então, saiba o que você faz, documente isso. E é importante para que você também saiba como as coisas que você está fazendo são realmente feitas. Então, quando você sabe o que você faz e documenta, né, você vai ter ali um autoconhecimento, que afinal de contas é sobre isso que a gente fala aqui, né? Você se conhecer cada vez mais, saber os seus pontos fortes, seus pontos de melhoria, saber como você pode ser mais produtivo, produtiva no trabalho,
tá? Então é nesse lado profissional que eu gosto de falar aqui sempre com você. Então, quando você sabe o que você faz, fica mais fácil de você melhorar e gerar mais resultados. Para a empresa, obviamente, para a sua área, para o seu negócio e para você também. É o primeiro passo para que você possa começar a se destacar no seu trabalho. Saber o que você faz e continuar melhorando ele. Tá? Eu trouxe aqui algumas informações também bem legais. Caso você ocupe uma posição de liderança, tá? Caso você tenha uma posição de gestão. Não é apenas seus funcionários que precisam documentar as atividades deles, saberem o que eles fazem, saberem se está quanto tempo está demorando, para medir a própria produtividade e saber onde otimizar. Mas você também precisa saber disso das suas próprias coisas. Liste as suas atividades para que você tenha clareza, né, do que você e o seu time faz. Você sabendo disso, né, sabendo medir a quantidade de atividades que tem, quanto tempo leva também, você pode, né, e é interessante fazer isso, dividir as tarefas, né, a gente chama de workload, né, de carga de trabalho, para otimizar o tempo da sua equipe e melhorar os processos. Então, além de você saber, né, exatamente isso, saber quem está mais sobrecarregado, onde você pode ajudar, você também pode entrar, né, e ajudar em alguma coisa efetivamente, em algum momento ou outro. Você saber disso é dividir as tarefas com os membros da sua equipe, para que você possa otimizar o tempo deles, você ajudar na produtividade deles e melhorar os processos da sua área. Mas não apenas saber isso da sua área, né, que é um processo de gestão normal. Ainda estamos na parte de gestão do conhecimento, tá? Muito importante é que você também documente a sua jornada. E isso eu faço e ajuda demais. Saber quais são as minhas atividades, eu tenho checklist das coisas que eu faço, que ajuda muito na hora de criar processos e principalmente documentar o que é feito dentro da posição que eu ocupo atualmente, quais são as minhas rotinas, quais são as minhas reuniões frequentes. É muito legal também se você anotar nesse caderninho digital, né, você anotar os feedbacks recebidos que você efetivamente pede para a sua equipe e os dados, né, o que você deu de feedback, seja para a sua liderança direta, seja para cada um dos seus funcionários. É importante também que você vá documentando isso. Por que é tão importante documentar isso? Porque aí você vai saber o que você falou, tal data que você falou, como essa pessoa recebeu esse feedback, ou principalmente como você recebeu esse feedback, né, para que isso ajude a sua performance. E eu posso falar, né, quando você é aberto a receber feedbacks, aberto de coração, né, não aquele, minha porta está sempre aberta, né, mas os meus ouvidos, meu coração está fechado. Aí você não está realmente aberta para receber um feedback, né? É interessante que você anote e receba isso e saiba onde você possa melhorar. Né, hoje, felizmente, eu tenho a liderança de uma equipe, né, de duas equipes na realidade, e a gente tem esses ciclos de feedback que eu gosto de fazer. Uma vez a cada 2 meses, eu sento 1 hora com cada uma das pessoas que trabalham comigo. Eu passo para eles como é que foi bom, o que que foi legal, o que que pode desenvolver. Eu ouço também o que eles têm de própria percepção, né? Então eu começo sempre perguntando, como foi seu último bimestre, né? São 2 vezes por ano que a gente faz, 2 vezes por, desculpa, uma vez a cada 2 meses, então são 6 encontros ao ano que a gente faz. Da onde a gente parou, como foi a evolução, o que que deu certo, o que que deu errado e o que que pode melhorar. Aí eu dou meu feedback e depois eu peço também, né, em relação aqui à minha liderança. O que que foi legal e onde eu errei e o que que eu posso melhorar. Então, quando a gente faz isso, eu já ajustei vários processos e atividades que eu vinha realizando junto com a minha equipe, é, assim, assim. Então, se você não pede opinião, você não pede feedback da sua equipe, poxa, você está caminhando às cegas, né? Você está se achando, né, muito autossuficiente, que eu não preciso de saber de feedback de ninguém, eu sei o que eu tenho que fazer, meus resultados estão bons, e não é bem por aí. Né? Até já respondendo uma pergunta que fizeram aqui na caixinha, né, sobre diferença de chefe e líder, né? Essa parte, né, de não abrir a cabeça para receber feedbacks e melhorar é uma postura de chefe, né? É uma postura de ordem e comando, né, de hierarquia muito estruturada. Então, quando você está aberto para isso, já mostra que você está assumindo uma posição de liderança, né, que você tem atitudes de líder. Então, isso é muito legal. Tá? Quando você começa a ouvir feedbacks, e mais importante do que isso, mais importante do que apenas ouvir os feedbacks, que você comece a aplicar o que você entendeu ali de ponto de melhoria,
Isso é muito bom. Você, né, nós na liderança temos apenas a ganhar. Então, feedback é um presente. Aprendi com um excelente mentor que eu tive chamado Marco Fabossi, né, que feedback é um presente. Né? Então, o que você faz com o presente normalmente? Você recebe e agradece. Né? Então, se você está recebendo feedback, receba e agradeça. Nossa, eu não gostei do presente, tá? Você vai jogar fora? Não, você vai guardar, vai usar depois aquela meia, né? Aquela coisa que talvez ficou meio apertada, que você não gosta muito, mas deixa ali, foi um presente. Né? Então você receba isso e veja como você pode utilizar da melhor maneira possível. Voltando então aqui para a tela, a importância de você documentar as atividades é você monitorar as ações que você tem para o cumprimento de metas. Tá? Provavelmente você tem metas a serem cumpridas, né, objetivos a serem alcançados durante o seu ano, durante o seu trimestre. Então é importante que essa documentação você vá mostrando, né, para si mesmo. Isso você não precisa fazer por causa que o RH pediu, a sua liderança pediu, faça por si mesmo. Tá? Escreva lá, olha, eu estou fazendo isso, a minha meta é tal. Quais são as ações que eu estou tomando? Essa, essas ações que eu estou tomando e é assim que eu estou fazendo. Liderança, meu chefe, né? Na maneira que a gente ouve bastante ainda hoje, acho que é bem comum a gente falar isso, mas as atitudes mudam, né? De chefe para líder, né? Eu tô indo certo? Tô no caminho certo? Tá legal? Eu preciso chegar aqui. Eu tô no caminho, eu tô andando bem? Tá no caminho correto? Então é isso, tá bom? Faz isso e registra a sua jornada e as ações que você tem de cumprimento de metas e mensure isso, tá? Saiba se você está indo para o caminho certo ou se você não está. E obviamente, se você não estiver, você ajuste a rota, tá bom? Vamos lá então. Essa foi a primeira parte apenas, tá? A gente falou aqui sobre gestão de conhecimento e agora nós vamos para o segundo pilar da gestão, que é gestão de pessoas. Gestão de pessoas é liderança, tá? A gente faz gestão de atividades, de recursos, de coisas e pessoas a gente lidera. Como é que a gente faz isso então? Como é que eu gosto de fazer? Aqui. Quando a gente fala de gestão de pessoas, né, de liderança, é um tema bastante amplo. Eu adoro falar sobre isso, tem algumas dezenas de livros que eu já li sobre isso. Você tratar a primeira coisa é tratar a pessoa da maneira que ela gosta. Lembra na aula de comunicação que a gente falou aqui algumas semanas atrás, de que você precisa adequar a maneira que você fala com a pessoa para outra pessoa? Lembra disso? É a mesma coisa. Quando você tem uma equipe, né, que você precisa fazer a gestão das pessoas, né, exercer a liderança, você precisa saber como cada uma das pessoas gosta de ser tratadas. Você precisa, pelo menos, minimamente, tá, entender um pouquinho do perfil de cada uma delas. A qual perfil, Rafael? Eu preciso fazer um teste com elas para entender isso? Não, não necessariamente. Se a empresa que você trabalha, ou se você puder fazer isso, e saber, né, fazer um teste mesmo, entender pelo menos o perfil comportamental, fazer um teste DISC, fazer algum teste que existe aí na internet gratuitamente, né? O ponto é que a pessoa ela pode se sentir um pouco, vamos dizer assim, não à vontade, né? Porque afinal de contas é a liderança que está pedindo para ela fazer um teste sobre o perfil e pode ser um pouco estranho, né? Então por isso que eu sugiro que você estude aqui, né, no meu treinamento, fala muito sobre gestão de pessoas, sobre tarefas, sobre desenvolvimento profissional. Então você também vai começar a observar o perfil de cada pessoa e você vai entender, né, o perfil de cada uma delas. Vai ser 100% apurado? Nenhum teste é 100% apurado. Né, quando você faz um DISC, quando você faz alguma coisa do gênero. Né? É, mas é muito bom você saber como funciona para que você possa ajustar as preferências de comunicação. Então, se você tem uma pessoa que trabalha, que prefere uma comunicação mais direta, seja mais direto. Se uma outra pessoa é um pouco mais, não sensível, tá? Mas uma pessoa que precisa um pouco mais de atenção, precisa um pouco mais dela falar um pouco antes de você entrar direto no assunto, você precisa sentir isso. E aí não existe nada mais desigual do que tratar os desiguais, né? As pessoas não são todas iguais, de maneira igual. Né? Então você precisa entender como funciona cada pessoa, como funciona cada pessoa do seu time, você precisa de verdade, né? O que está aqui no terceiro ponto, é se importar verdadeiramente com elas, com cada uma das pessoas que tem dentro do seu time. Poxa, você é líder delas, então você precisa saber o que está acontecendo. Se ela está bem, se ela não está bem, o que está acontecendo? Será que tem algum problema na vida pessoal dela que esteja atrapalhando a performance de alguma maneira? O que será que está acontecendo? Você precisa pelo menos entender
né, se importar verdadeiramente por elas, com elas. Estar junto, né, também é importante, não apenas estar junto, né, de corpo, mas por inteiro. Né, esteja junto nas reuniões, esteja junto com elas nas atividades, mostre apoio, demonstre, solicite que você seja acionada, seja acionado para resolver algum problema, esteja ao dispor mesmo, né, esteja junto, que as pessoas possam saber e confiar que existe alguém ali liderando elas e que possa ser e que pode ser exemplo e deve ser exemplo para ajudar em resolução de algumas coisas. Tá? Isso é muito importante. Esse aqui foi que eu falei, né, na aula de comunicação, ouvir, empatia. Talvez seja o mais desafiador que eu tenha como, né, algo para mim mesmo, né, aqui falando com você. Realmente talvez o mais difícil que eu tenha que me desenvolver, né, trabalhar empatia. Já expliquei o que é isso, é você se colocar no lugar do outro, né, e o grande desafio que a gente tem, se colocar no lugar do outro sem ter vivido o que a outra pessoa viveu, é realmente um desafio bem grande. É realmente um desafio bem grande. Né? Porque você não passou por todas as situações. É impossível você passar por todas as situações do mundo. Né? Então você precisa estar praticando sempre a escutativa. Praticando que você só preste atenção na pessoa quando ela estiver falando. Praticando não ficar olhando o celular, não ficar olhando para e-mail, não ficar olhando o aplicativo de mensagem, né? O WhatsApp, o Messenger, o Teams, o Skype, o Zoom, qualquer aplicativo que você entendeu, né? Do que você tenha para que você ouça as pessoas mesmo. Né? E quando você começa a ouvir, você começa a entender mais as pessoas. A gente volta lá no primeiro ponto, né? De entender o perfil e como a pessoa prefere ter a comunicação. Peça e dê feedbacks. Foi que eu falei um pouquinho, né, dessa gestão de pessoas, dessa liderança agora há pouco. Peça feedback, registre os feedbacks que você recebeu, tá? Escreva mesmo. Eu tenho, né, nesse meu caderninho digital o nome de cada pessoa que trabalha comigo e o feedback que eu recebi dela no dia tal. E aí eu vou olhando, eu vou vendo o que dá para melhorar, eu adapto também algumas coisas que elas possam demonstrar algum tipo de insatisfação, né? Acontece, eu não sou perfeito, muito longe disso, tá muito longe disso. E aí eu consigo ajustar meu comportamento, as minhas atitudes, para que as pessoas possam, né, ter uma liderança melhor. E eu também entendo, né, que eu fico me adequando apenas porque a outra pessoa pediu e eu quero fazer alguma coisa para ser um agradador. Eu não tenho como característica no meu perfil ser um agradador. Né? Então eu sou uma pessoa colérica, né, no temperamento, eu sou um alto D no DISC, então eu não tenho esse perfil dentro de mim. Mas se eu vejo que alguma coisa não está funcionando bem e é importante para outra pessoa que funcione bem, por que eu não vou mudar? Ah, eu não vou mudar porque eu sou colérico. Ah, eu não vou mudar porque eu sou fleumático. Ah, eu sou assim mesmo porque eu sou sanguíneo. Ah, eu sou assim porque meu C do DISC é muito alto. Não. Comportamento, ele é ajustável. O comportamento muda. Você muda. E se você sabe se é para o seu bem, para o seu próprio desenvolvimento, você não está mudando a sua personalidade, você está mudando uma atitude. E vai ajudar seu time a performar melhor, a entregar mais, por que não? Por que não fazer essa reflexão, esse exercício de, poxa vida, eu vou mudar. Eu vou entrar mais em um assunto, eu vou fazer isso diferente, eu vou ter postura diferente em tal reunião, eu vou fazer mais isso, ou vou deixar de fazer mais alguma coisa. Então é sempre ouvir as pessoas, tá? É importante também na parte, né, dessa liderança que você participe as pessoas das construções de metas, tá? Então é legal você sempre fazer isso, né, conforme seja possível e permitido dentro da sua organização. Você vai ter um objetivo a ser atingido, né? E você, enquanto líder, vai ser muito difícil você atingir sem a sua equipe. Eu diria quase impossível, né? Porque na prática quem vai fazer efetivamente as atividades técnicas, as atividades especializadas, as atividades operacionais são as pessoas que trabalham com você, tá? Então, você precisa chegar em um determinado lugar. Aí você precisa saber, a empresa te dá uma meta normalmente assim, temos que chegar aqui. E o como não é dado a você, certo? O como você tem que chegar lá. Você tem que descobrir o caminho que você vai chegar lá. Você precisa entregar o resultado, né? E aí você precisa participar da sua equipe. Como é que a gente pode chegar lá junto? Quais são as ideias? Peça, escuta, ouça. Isso aumenta o engajamento, tá? Reuniões um a um, reuniões individuais. Além de você manter essa rotina de feedbacks, é importante que você tenha reuniões individuais com o seu time, com cada uma das pessoas da sua equipe, para que você possa fazer acompanhamento das atividades.
tá? É importante que você tenha esse momento para você também passar algum feedback mais ali, né, imagina o campo de futebol, né, mais ali na linha da lateral, quando tem uma paradinha do juiz, do que você esperar 2 meses dar um feedback. Né? Então, precisa entender o momento, precisa entender a urgência, a necessidade e pontuar rápido. E também você receba feedbacks ali na beira do campo. É importante que você faça isso, que você saiba disso, para que você não deixe ficar muito tarde para dar um feedback. Tá? Isso aqui não é uma aula sobre feedback, quem sabe a gente faz uma aula aberta aqui, com certeza meus alunos do circuito da performance terão essa aula sobre gestão, sobre liderança, feedbacks, né? É um conteúdo que eu adoro e vai ter muita coisa por lá. Tá? Faça também reuniões com a equipe inteira, comunique-se com a equipe, né? Faça essa gestão de conhecimento que a gente falou agora, junto com a liderança, junto com a gestão de pessoas, tá? Comunique as coisas que precisam ser comunicadas, participe eles e é importante que eles estarem sempre sabendo o que está acontecendo, tá bom? Pratique a escutativa, que a gente falou ali sobre o ouvir, trabalhe na mesma direção. Tudo isso é para garantir que você, né, enquanto ocupa uma posição de liderança, tenha certeza que as coisas estão indo para a mesma direção. Então, por que é importante a reunião um a um? Para você saber se as metas estão no caminho certo, se vocês estão na mesma direção. E se não estiver na mesma direção, ajuste a rota. Aonde? Nas reuniões um a um e nos feedbacks. É assim que funciona, tá? Treine e desenvolva a sua equipe. Saiba quais são os pontos fortes delas, de cada uma das pessoas, e proponha, peça para elas, olha, você quer melhorar a sua comunicação. Muito bom. O que você vai fazer então? O que você pode sugerir para essa pessoa fazer? É muitas coisas. Você pode pedir para ela criar uma apresentação e apresentar em uma reunião executiva. Você pode pedir para ela tocar algum projeto. Você pode pedir para ela desenvolver alguma coisa nova. Você pode pedir, né, se ela for mais sênior, né, tiver uma graduação maior, quando uma pessoa júnior tiver uma dificuldade, você pode pedir para essa pessoa dar orientação. Tá? Então é assim que você vai treinando e desenvolvendo as pessoas no dia a dia. E claro, né, muito importante, construir planos de ações concretos. Né? Normalmente, um plano de ação ele vai ter, né, opa, volta aqui. Normalmente, um plano de ação bem construído, ele vai ser específico, ele vai ser mensurável e ele vai responder os 3 Qs. Quais são os 3 Qs? O que, quando e quem. Ou, né, quem vai fazer o que, até quando. Quem vai fazer o que, até quando. Isso é um plano de meta mensurável. Tá? Se você não tiver esses 3 Qs respondidos, vai estar solto. Né? O que tem que ser feito? Ah, não sei. Quem vai fazer? Poxa vida, não definimos. Até quando? Ah, se não tem nem prazo, aí realmente vai ficar bastante difícil de acontecer. Tomando a aguinha aqui. Hoje eu estou falando mais do que normal. Maravilha, vamos voltar então aqui para a parte da apresentação. Legal, então já passamos pelo conhecimento, pela gestão do conhecimento, pelas pessoas, que é a liderança. Agora nós vamos para resultados. Como é que a gente vai fazer essa parte de gestão de resultados? Vamos lá. Bom, resultados. Como diz o Peter Drucker, o pai da administração moderna, o que não pode ser medido não pode ser melhorado, né? Que são os indicadores. Como é que a gente vai medir o que a gente está fazendo? Né? Lembra que eu falei sobre resultados, sobre metas, sobre indicadores lá na gestão de conhecimentos e, obviamente, nos resultados na gestão das pessoas. Vamos falar sobre metas e KPIs. KPIs vem do inglês, chamado Key Performance Indicators, né? Indicadores chaves de performance. E as suas metas, né, elas precisam ser específicas. Vamos aqui voltar para o iPad. Legal. Então, como é que você vai definir as metas? Elas precisam ser específicas, elas precisam ser mensuráveis. Então você precisa mensurar, é o quê? O que você vai conseguir? O que você vai fazer? Vamos trazer um exemplo da vida pessoal? Tá, Rafael, eu quero aprender mais. Isso não é uma meta específica. Eu quero estudar mais. Isso não é específico. O que você vai fazer? Eu quero melhorar meu conhecimento. Ah, tudo bem, é uma meta
bastante abrangente. Legal. O que você vai fazer especificamente? Ah, vou fazer seu curso. Pô, legal, maravilha. Né? É mensurável? Você consegue ver o quanto que você está evoluindo no curso? Sim, muito bom. Ela é atingível? Né? Nada de ficar fazendo loucura aqui, né? Em nada, nenhuma meta. Dá para você fazer isso em quanto tempo? E ela é relevante para você? São boas perguntas para que você possa definir uma meta bem clara com um plano de ação concreto. Quando você fala na vida pessoal, né, que eu já ouvi de muitas pessoas, inclusive de mim mesmo, né? Ah, quero emagrecer. Legal, quer emagrecer. Quantos quilos? Ah, até quando? Né, é mensurável? Sim, é mensurável, porque você vai se pesar lá, você vai saber o quanto que você está perdendo. Ah, eu quero perder 10 quilos em 15 dias. Isso é atingível? Não, não é. Ah, Rafa, mas eu conheço uma pessoa que perdeu. Provavelmente não foi muito saudável. Tá? Não sou nutricionista, mas eu acredito que 10 quilos em 15 dias é bastante coisa. Então coloca algo atingível, né, e realista, dentro de um prazo que possa ser cumprido e relevante para você. Tá bom? Defina, tenha muito claro das ações que serão feitas, os indicadores que vão mostrar que você está medindo de maneira adequada. E depois que você fez tudo isso, entrou em ação, né, nada adianta você fazer todas essas metas e etc e tal e não entrar em ação. Né? Você precisa ter movimento, você precisa fazer as coisas efetivamente, certo? Você vai fazer o quê? Avaliar os seus resultados. Como é que você avalia seus resultados? Com a gestão do conhecimento que eu falei agora há pouco. Se você não registra as coisas que você faz, se você não mede isso, como é que você vai saber que você está no caminho certo? Como é que vai saber que está, né, na profissão, se você está evoluindo, nos seus estudos, se você está progredindo, se na leitura de livro você está absorvendo mais? Se quando você assiste o vídeo no YouTube, que não seja para entretenimento, você consegue depois explicar esse vídeo para outra pessoa? Está dando certo? Como é que você vai medir esses resultados? Mensurável. Você tem que medir isso de alguma maneira bem efetiva. Depois que você mediu isso, você vai entrar em melhoria contínua. Tem uma meta, eu sei onde eu quero chegar. Volta aqui para a câmera 1. Eu tenho uma meta, eu sei onde eu quero chegar, é importante para mim, eu tenho prazo para fazer isso, eu estou entrando em ação. Eu estou no caminho certo? Eu estou andando na direção que eu busco? É isso que eu quero? Estou chegando perto do resultado? Estou. A avaliação de resultado. Com isso você vai saber se você está no caminho certo ou não. Não estou indo, Rafael, não estou conseguindo, não está funcionando. Entra na melhoria contínua. O que é que não está funcionando? Por que, que não está funcionando? Veja que é você com você mesmo. Tá? Você vai fazer essa avaliação, esse seu autoconhecimento e falar, poxa, não está funcionando por causa disso. Não está funcionando porque eu exagerei na meta. Às vezes acontece, inclusive comigo. Já exagerei em metas. E aí o que acontece? Ela fica muito difícil, ela vai ficando muito complicado de você conseguir chegar lá. Aí você viu que você está medindo, pô, faz 3 meses que eu estou avaliando isso e eu não consigo manter a consistência. Tem alguma coisa errada. Reavalia. Talvez você exagerou um pouco a mão mesmo. Talvez você tenha errado a mão. Talvez você tenha exagerado na meta. Então, volta, ajusta e continua melhorando, continua andando, que é a parte da sua melhoria contínua. Tá bom? Então, isso é gestão de resultado. Tá? Vou voltar aqui para o iPad. Esse é o resuminho. Define metas, ações que serão feitas, o que vai mostrar que você está indo no lugar certo, avalie seus resultados e entre em melhoria contínua. Tá bom? Vamos lá para. Deixa eu voltar aqui. Beleza. Vamos agora para a última parte aqui, que é a gestão do tempo. Né? O que tanto a gente sempre busca, sempre melhorar a nossa gestão do tempo. Vamos lá então. Volta para a tela aqui do iPad. Beleza. Primeira coisa que eu realmente sugiro que você faça é que você liste todas as tarefas que você precisa fazer. Todas as tarefas que você precisa fazer. O que vai acontecer? Você vai parar 10 minutinhos, vai pegar uma folha de papel, um documento no Word, uma lista no Excel, um bloco de notas, mas qualquer coisa, tá? E você vai escrever o que você precisa fazer. Lista tudo que você precisa fazer. Tá? Vai lá e coloca a lista completa. Não deixa um tempo muito longo. Ah, vou fazer isso em 40 minutos. Não, dá 5 minutos. Se der 10 minutos para fazer isso, você vai gerar um pouquinho mais de pressão para que você possa entrar em movimento e fazer a coisa que precisa ser feita, que é tirar o que está na sua cabeça. Tá?
Depois disso, você vai fazer uma priorização. Como é que você vai priorizar? Uma escala muito famosa, né, no mundo é essa matriz de Eisenhower que eu coloquei aqui no desenho. Vou ter um zoom aqui para ficar melhor. Como é que você vai classificar elas? Você vai classificar as ações entre urgência e importância. E para cada um dos itens da sua lista que você tem, você vai dar uma nota de 0 a 10. O quanto que é urgente, o quanto é importante. Se a sua atividade que você tem que fazer ela é 10-10, ela está aqui, no quadrante número 1. Então, ela é muito urgente e muito importante. Faça agora. É vermelho, está pegando fogo. Né? Se é algo muito urgente, muito importante, você tem que fazer rápido. Fazer o quanto antes. Tá? Se ela é urgente, né? Não entendo urgência como incêndio, tá? Não entendo urgência como, tá pegando fogo. Não, é algo que você precisa fazer. Tá? E ela não é tão importante, ela cai aqui no 2. O que você precisa fazer? Você precisa programar para fazer essa ação. Tá? Você vai colocar na agenda dia e hora para que você faça. E depois que chegou o dia e hora para colocar essa ação, usa a técnica Pomodoro. O que é a técnica Pomodoro? Você vai, você sabe o que você tem que fazer. Isso aqui é uma atividade que eu tenho que fazer hoje. Eu tenho uma apresentação amanhã, eu tenho um relatório para entregar amanhã, eu tenho apresentação com o diretor amanhã. Enfim, tem que fazer nesse dia e horário. Colocou na agenda? Beleza. Você vai pegar aqui e vai fazer o Pomodoro. Pomodoro são sprints, né, corridas de foco total. O que você vai fazer? Você vai desligar as notificações do seu celular, colocar no modo avião e você não vai olhar e-mail, não vai olhar o WhatsApp, vai realmente focar no que você precisa fazer. Existem duas maneiras de fazer o Pomodoro, de 30 minutos e 60 minutos. Quando você faz o Pomodoro de 30, você vai fazer o seguinte, você vai fazer 25 minutos cronometrados, tá? Foco total, para que você faça aquela atividade. Deu 5 minutos, você vai pausar. Deu 5 minutos, você vai pausar. Não terminou a atividade, você faz outro ciclo de novo, tá bom? E você pode fazer a de 60 minutos. Não, nada mais é, né? Deixa eu colocar ele um pouquinho mais para baixo aqui. Você fazer um foco completo por 50 minutos e depois uma pausa de 10. Qual que eu, Rafael, prefiro e uso? O de 60. Por quê? Porque eu demoro um pouquinho para chegar no meu foco completo. Então, se eu me concentro, para eu me concentrar numa atividade, eu demoro ali de 5 a 10 minutos. E eu já testei, então eu sugiro que você teste com você, tá bom? Então, aí você vai ver o que vai funcionar ou não. 25 minutos, se eu gastei 5 só para entrar na concentração, vai ficar 20. E aí eu mergulhei no foco, passou o tempo rápido, o tempo vai passar rápido, vai apitar o despertador, o cronômetro, eu tenho que pausar e descansar. E aí não deu tempo. Então, para mim funciona o de 60. Dos 50 minutos que eu tenho para fazer esse primeiro sprint, eu vou gastar ali uns 5 para me concentrar. Beleza, eu ainda tenho 45 de foco total. E aí funciona bastante, tá? Voltando aqui para a nossa matriz. Atividades que não são urgentes, mas têm um grau de importância. Essa aqui, veja se você pode, se você puder, delegar, tá? Então, para dar nomes aqui, nomes. Fazer agora, agendar. Essa número 2 aqui, pessoal, ela é bem perigosa, porque se você não cuida dela, ela vem para cá. E aí o que não era tão urgente, tão importante, vira incêndio. Aí você tem que correr e depois correr para poder fazer as coisas, né? E aqui a atividade não é urgente nem importante. O que existe, né, nos cursos que falam sobre essa matriz, uma matriz de Eisenhower, delete, né, apague. Olha, vamos falar a vida real aqui. Né? Se tem uma atividade que não é urgente nem importante, e ela existe, é uma atividade que você trabalha numa empresa, e tem ali alguma coisa, Rafael, isso aqui para mim não tem 4 de urgência e 2 de importância, eu vou deletar essa ação. Realmente, será que você pode deixar de fazer uma atividade? Acho difícil. Né? Tem atividades também no seu dia a dia, no meu dia a dia, que não são tão urgentes e tão importantes, mas só porque elas não são urgentes e importantes eu não vou fazê-las? Você não vai fazê-las? Acho difícil. Né? Então, deletar, acho difícil. Muito difícil você apagar simplesmente da sua agenda. Rafael, eu sou empresário, cara, então a minha empresa mandou eu. Aí tudo bem, aí você pode fazer o que você bem entender. Né? Então, mas saiba que você deixando de fazer uma atividade, se você simplesmente vai fazer com que ela deixe de existir é uma coisa.
E agora, se você pode fazer, delegar para outra pessoa, melhor ainda. Mas essas atividades aqui desse quarto quadrante, você pode programar elas, tá? Porque se ela existe, ela precisa ser feita. Se ela não precisa ser feita, aí você tem que revisar processo, revisar toda a necessidade das coisas acontecerem ou não, tá bom? Então, é isso. Coloca na agenda, põe dia e no dia e hora de você fazer, você vai lá e faz o Pomodoro. E com isso, a gente fecha aqui, né, tá aqui na tela, esses 4 quadrantes da gestão que a gente falou hoje nessa semana aqui no Instagram, e eu trouxe aqui para você hoje esse conteúdo. Falamos então sobre gestão do conhecimento, gestão de pessoas, que é liderança, gestão de resultados e a gestão do tempo, tá bom? Essa aula vai ficar gravada, tá? Vou deixá-la aqui no YouTube e, obviamente, né, os meus alunos também vão ter ela lá dentro do ambiente organizado lá no circuito da performance. Se você quiser conhecer isso, né, aqui embaixo tem a descrição na descrição tem o link do curso. Aqui no meu Instagram é só você ir lá no meu link da bio, tá? O link está lá na bio para que você possa conhecer esse meu treinamento também. Tem um valor bastante acessível, eu sei que pode agregar muito para você. Tá bom? E quem está no meu grupo do Telegram, que eu coloquei o link também nos stories esses dias, vai receber essas minhas anotações, né? Que quem acompanha a aula consegue acompanhar isso e também, né, os avisos das lives e o material também, se você quiser esse material, vou colocar lá no meu grupo do Telegram. Se você não está lá, me manda um direct ou manda um comentário aqui, que eu entro em contato com você pelo direct, passo o link, tá bom? E aí você também pode entrar no grupo e receber esses conteúdos mais exclusivos, tá bom? Então, por hoje é isso. Obrigado. Espero que vocês tenham gostado. Coloquem em prática e a gente se vê na nossa próxima live. Valeu, até mais.